Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui de anfitrião. Para quem não me conhece, sou Fábio Saba, profissional de educação física, trabalho na Fitness Brasil também. Hoje estou até uniformizado aqui com a camiseta da Fitness Brasil. E nós vamos bater um papo sensacional com um dos caras mais legais desse mercado. Eu falo que ele é um dos caras mais legais desse mercado. Além de profissional competente, ele é um cara legal, é um cara sensacional, que as pessoas gostam muito dele. E ele é um grande expert, né? Falando sobre marketing, falando sobre vendas. Ele é profissional de educação física e esse cara, ele fez uma história, continua fazendo uma história muito legal no mercado, com muita competência. E o que me chama a atenção nele, já está aqui, o Carlinhos já está aqui, ó, já deu o ar das graças aqui, ó. O que me chama muito a atenção no Carlinhos há muito tempo, mas muito tempo mesmo, é que o Carlinhos, e eu sempre que posso convido ele, sempre ele está com a gente nos eventos, porque o Carlinhos ele consegue conversar com uma facilidade muito grande sobre a aplicação de estratégias de marketing para academias de pequeno e médio porte. Ele sempre fez isso de uma forma muito prática, muito real. Ele tem até um negócio hoje que ajuda as academias a fazerem isso. Eu acho que ele é um cara que sabe, né, levar essa informação para ajudar as academias no Brasil todo a se organizarem. Porque é uma das grandes dificuldades. A gente tem dificuldade em gestão, a gente tem dificuldade em vendas, a gente tem dificuldade em marketing. E o Carlinhos faz isso de uma forma muito boa, muito brilhante. Toda vez que Carlinhos participa dos nossos eventos, é super bem avaliado, as palestras, os cursos dele sempre são muito bem avaliadas, e a gente adora porque, além de tudo isso que eu estou falando, dessa competência que traz, ele vive a realidade, né, da Califórnia, das academias dele, e ele é um cara sensacional, é um cara acessível, ele é um cara que conversa com todo mundo. A gente tem clientes em comum, né, que contratam ele para fazer o trabalho de marketing, que contratam a gente para fazer o trabalho de consultoria, e todo mundo sempre elogia muito a maneira dele atender, dele conversar com as pessoas. E com a gente aqui não é diferente. Ele é sempre muito solícito, bati um papo com ele e falei, Carlinhos, vamos fazer uma live? Eu vou ser o anfitrião, queria que você fosse o convidado, porque a gente tem trocado, acho que vocês têm visto aí nas lives da Fitness Brasil, a gente tem variado o anfitrião. Uma vez foi a Patrícia Totter, outra vez foi o Alessandro Mendes, outra vez foi o Léo Cabral, e aí a gente está variando, né? Semana que vem vai ser o Gustavo Almeida. Então nós estamos variando os anfitriões, os convidados, obviamente sempre muito especiais. E obviamente os anfitriões vão ser convidados em algum momento, porque são todos profissionais do mercado, né? O Ale tá aí, o Alessandro Mendes aí, que é um outro super parceiro especialista nosso. Bom, vou chamar o Carlinhos porque eu já falei demais e eu tenho uma notícia para vocês para dar, mas eu vou dar depois, que é o lançamento da IRSA virtual, ainda esse ano. Todo mundo fala, agora é evento da IRSA, da Fitness Brasil só ano que vem. Não. Ele está no forno, na verdade ele está pronto. Só estamos dependendo de alguns detalhes estratégicos de lançamento para poder, segunda-feira ele está no ar, só para deixar claro para vocês, tá bom? Deixa eu chamar o Carlinhos aqui, que ele é o cara hoje. Eu só vim aqui para dar... Deixa eu achar ele aqui. Carlinhos, cadê você? Já achei você. Transmitir ao vivo. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, meu amigo! Fala, Fabião, tudo bom? Tudo bem, cara, tudo ótimo. Tudo bem, como é que você tá? Pô, graças a Deus, tudo bem, cara. Estamos aí tocando aí, voltando ao normal, as coisas andando aí. E vamos lá, né, cara? Vamos tocar. Tá bem, eu acho que as coisas estão voltando num ritmo, no meu ponto de vista, melhor do que a gente esperava. Exatamente. Então, isso cara, tá sendo muito positivo. E te agradecer aí pela abertura aí, cara, pelas suas palavras aí. Muito importante escutar isso aí, principalmente de uma pessoa como você, que, cara, tem tanto significado aí para o nosso mercado.
com quem eu Cara, aprendo muito e sempre, cara. olha, eu não sei se eu ensino, mas eu sei que você foi meu aluno há um tempo atrás de pós-graduação, se não me esque... se não me falha a memória, você foi aluno meu de uma pós, não é isso? Isso mesmo. Isso Lá mesmo. lá na Gama Filho ou na FMU, uma das duas, eu não sei. Gama Filho. Gama Filho, né? Cara, e eu falo para você isso porque eu acho você realmente um cara que você pegou na veia, você soube se posicionar muito bem e eu acho que o trabalho que você desenvolve é muito legal. E você sabe que é bacana do mercado, né? Eu valorizo muito uma coisa que a gente que roda o mercado todo, fala com um monte de gente o dia inteiro, né? Aí vira e mexe não encontra alguém. Ah, eu conheço o Carlinhos me ajudou aqui, o Carlinhos me ajudou ali, o Carlinhos ajuda aqui. Cara, é muito legal a gente ver esse perfil de depoimento de pessoas de todos os lugares do Brasil falando isso. E é isso mesmo, é a realidade. Então, como a gente roda também, a gente vê isso claramente. Então, eu fico muito feliz e honrado de poder estar perto de você. É o contrário, a gente que agradece a sua presença, tá? E é uma alegria mesmo. E como eu falei, já confirmando aqui ao vivo, oficializando o convite ao vivo da IRSA Fitness Brasil, que acontece 3, 4 e 5 de dezembro aqui em São Paulo, totalmente online. O evento vai ser lançado na segunda-feira e a gente já estava namorando lá com a IRSA americana para acertar a data e agora a gente conseguiu confirmar por causa da IRSA europeia, né? Porque tem a IRSA europeia uma semana e meia antes e depois a gente vem para cá. Mas é isso, meu amigo. Um prazer estar com você e é muito bom falar com pessoas que vivem o dia a dia do mercado. Pô, legal. Obrigado, Fabião. E tamo junto sempre, cara. Vambora. Ô, Carlinhos, me diz uma coisa, cara. Todo mundo te conhece, eu acho, né? Eu falo a verdade, eu acho que as pessoas te conhecem muito, né? Muita gente te conhece porque você está sempre nos eventos, você tem a empresa de marketing. Eu queria começar falando sobre isso. Eu queria começar falando sobre como é que você ajuda, além da Califórnia, além da academia, como é que você identificou essa questão do marketing das academias, das pequenas e médias academias, que você atende a grandes também, mas essas principais que eu vejo, né? Como é que é o trabalho que vocês fazem? Explica um pouquinho para a gente. Fala isso que eu acho que é uma coisa importante. Você nunca fala isso, é muito discreto. Né? Eu entendo isso também, não sou muito de ficar fazendo propaganda da consultoria, não falo dela, mas eu queria saber, é um papo que eu queria começar sobre isso. Legal. O que acontece, Fabio? Quando dentro dessa história aí de estagiário a CEO, né? Eu acabei entrando, né, como diretor de marketing do grupo Biorritmo. Isso. E quando eu saí de lá, começaram alguns convites para que eu pudesse palestrar, para que eu pudesse compartilhar um pouquinho da experiência que eu tinha adquirido aí nesse período. E foi muito legal, porque até só para complementar, a minha entrada lá foi bem naquela época em que o Kassab entrou como prefeito da cidade de São Paulo e tirou todos os outdoors de São Paulo. Né? Você lembra muito bem que a maioria das academias naquele momento, Runner, companhia, Bill, né, infestava né, São Paulo de outdoors. E do dia para a noite se viram sem essa relação de poder fazer essa mídia de pulverização. E aí eu lembro que a Marinês, ela um dia foi visitar uma das minhas academias e ela falou assim, cara, você faz uns negócios que eu já vi muita academia grande não faz. Né? Ela falou, pô, mas você tem dinheiro para fazer isso tudo? Eu falei, dinheiro eu não tenho não, mas criatividade tem de sobra. E eu falei, pô, legal. Ela falou, pô, mas acho legal você contextualizar isso através de um case, em uma palestra minha, em um evento meu. E aí eu fui. Ela colocou como um case tudo que eu fazia.
E aí, uns meses depois, ela me liga, eu lembro que era um domingo, e ela falou, Carlinhos, tem uma entrevista para você fazer. Eu falei, entrevista? Eu falei, o que que é, Mari? Eu falei, mas eu tenho 2 academias, fazer entrevista do que alguma coisa de marketing lá na Biorritmo. Eu falei, tá bom, vou lá. E aí passei por um monte de entrevista e do nada, né, eu achei alguém mais louco que era o Edgar, e ele falou, cara, vem trabalhar com a gente. E acabei entrando, né? E nessa relação de entrada, eu entrei por quê? Porque eu fazia algo que eu nem sabia, essa relação, né? Essa coisa do marketing de guerrilha, buzz marketing. Então, mas eu já fazia isso, aquela coisa de você fazer a parceria local, você fazer a parceria com a padaria, com o bar, com a loja, com o restaurante. E era algo que eu fazia de uma maneira muito pulsativa e constante, né? Aquela coisa de depois eu fui aprender o que era lead box, mas não sabia que era lead box. Eu fazia lá umas caixinhas, colocava lá e simplesmente para tentar pegar o contato para ligar. Então, tudo aquilo que eu fazia e que fazia realmente a diferença, e isso trazia um número de alunos para a gente bem significante, passou a fazer diferença para as grandes, porque até então as grandes estavam o mass marketing, né? E, cara, agora precisa fazer algo diferente. E eu acabei entrando nesse momento para mexer nesse ponto, né? Usando essa situação. E aí, quando eu saí da Bio, apareceram algumas palestras, que era algo que eu sempre curti em fazer. E aí eu terminava as palestras, as pessoas perguntavam, mas e aí, Carlinhos? Cara, onde que você faz isso? Eu falei, cara, a gente faz em casa, né? Então, mas, cara, não faço para ninguém. Mas, pô, como que você não faz? Faz para mim. Aí eu falei, cara, não tem, não dá. E aí, pô, mas de tanto, aí chegou uma hora que isso começou a se tornar, cara, cada evento que eu ia, tinha 4, 5 pessoas que sempre perguntavam a mesma coisa. Eu falei, cara, vou pensar em alguma coisa. Só que eu preciso pensar numa coisa focado na realidade da grande maioria dos gestores das academias. Eu preciso pensar numa situação que reflita na realidade. Primeiro, falando de custo, porque a grande realidade das academias não pode pagar o valor, muitas vezes, de uma agência, né, normal, tradicional, né, que tem no mercado. Falei, então, a primeira relação é preço, né, tentar fazer algo que eu consiga realmente atender uma quantidade. A segunda é como que eu faço isso numa relação de escala. E a terceira, como que eu deixo de ser uma agência, como a grande maioria que eu conhecia na época, que era o seguinte, que era uma agência totalmente engessada do ponto de vista que precisava que o gestor da academia enviasse as ideias para criar um processo de criação. A gente falou, vamos fazer um processo reverso. Na realidade, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar com 1 mês de antecedência um planejamento de ideias de geração de leads, de captação de novos clientes, ações de vendas, eventos, engajamento, enfim. E aí começamos a desenvolver algo que essa pessoa, o gestor, ele não ia nem ter trabalho de pensar no que ele ia fazer dentro do negócio dele. Porque essa é a grande dificuldade. Quando a gente olha para os pequenos e médios gestores, né, ainda aqueles gestores que acabam fazendo de tudo dentro do negócio. Sim, exatamente. Né? Muitas vezes, ele cuida muitas vezes um pouco da recepção, de repente, em determinado horário, ele dá aula, vai lá ter que pegar os cheques para levar para o banco, correr para o banco para fazer o pagamento, para fazer depósito e pagamento de conta, volta para cobrir, de repente, determinado setor, né? E muitas vezes, nessa correria do dia, ele acaba não conseguindo pensar em como
gerir o seu negócio, gerar oportunidades falando de marketing em específico. E aí a partir daí surgiu a Jim Marketing, que é essa agência que eu tenho também, que desenvolve essa relação de marketing. Quando eu falo marketing, mas no geral mesmo, né? Não só essa relação de entregar campanhas, mas todo um contexto. Aí depende muito do tipo de cliente, né? E aí começou assim. E aí eu falei, não, nem vou fazer para ninguém. Começou um amigo pedir, outro amigo pedir. Na hora que eu fui ver, só de amigo já tinha uma quantidade grande. Eu falei, não tem jeito, eu vou abrir isso. E aí a gente abriu e hoje atendi uma quantidade bem legal de... A maior dificuldade que o mercado tem, isso é uma coisa que a gente vê, todos os meus clientes, eu me relaciono com as agências para dar suporte desses clientes. E aí, cara, a maior dificuldade é exatamente o que você comentou. Os caras falam assim, bom, qual é a sua ideia? Eu desenvolvo. E aí entra uma coisa que é, às vezes você tem uma agência que é simplesmente uma executora de ideias, e você tem uma agência que deveria pensar estrategicamente no negócio. Mas a questão, Carlinhos, é que a maioria das agências com o perfil marketing puro, elas não entendem do mercado, elas não conhecem o nosso mercado. Então, como é que elas vão pensar estrategicamente? Então, assim, a margem de erro é maior, a chance de dar um tiro errado é maior. Então, isso que você faz, isso que você acabou de falar, para mim, é muito certo, porque eu estava discutindo hoje, olha, nós estamos falando aqui, eu estava discutindo hoje à tarde com um cliente meu, falando sobre texto no blog. E aí a agência estava lá, eles mandaram um texto, não, é que o texto do SEO tem que ter, a gente sabe, né, o SEO tem que ter tem que ter 1.500 palavras, as palavras estratégicas têm que se repetir algumas vezes, o título é importante, o subtítulo é importante, tem várias regras para que o texto tenha relevância de SEO, para que tenha um bom ranqueamento lá no Google. Bom, enfim, a gente estava discutindo isso, e a questão é a seguinte, a agência sabe fazer isso, sabe a forma, mas ela não entende do conteúdo para poder preparar o texto. Então, de qualquer forma, ela depende do conhecimento que está dentro da academia, com o dono, com o professor, com o coordenador, não importa, para poder dar essa embalagem. E aí que eu acho que o que é legal é isso que você faz, porque encurta caminhos, meu amigo. Você encurta caminhos para os caras, entendeu? Porque o cara fala, peraí, isso tem a ver? Tem a ver, porque se o teu posicionamento é esse, você já está alguns passos, o que você faz, já está alguns passos na frente de uma agência que pode ser muito boa agência de marketing, mas que não entende do mercado e vai demorar um tempão para se adaptar. Então eu acho isso muito legal, acho que esse é um negócio que tende a crescer fortemente. E parabéns aí, porque esses dias, isso daí até estou trazendo isso para a conversa, porque semana passada eu conversei com 2 ou 3, a gente está começando a fazer muito trabalho de consultoria online, e as pessoas, as 3 que eu conversei semana passada falaram, é o Carlinhos, porque o Carlinhos que me ajuda, o Carlinhos que me ajuda. Eu falei, pô, que legal. Então, assim, é legal ver isso, né? E aí funciona, você vê que funciona, você vê que as pessoas estão felizes, isso é muito bom, cara. Então, parabéns aí por essa jornada. E aí, como é que faz para chegar a CEO? Né? Como é que é o estagiário chegando a CEO? Essa história eu conheço, mas tem muita gente que está assistindo a gente agora ao vivo e que vai assistir depois e quer saber, porque eu acho que você é um case de sucesso. Só para contextualizar, mercado de educação física no Brasil versus mercado de academias no Brasil tem muito a ver. Então, nós somos o segundo maior mercado do mundo em número de academias porque a gente tem muitos negócios pequenos distribuídos. Por que a gente tem muitos pequenos negócios distribuídos? Porque vários dos nossos colegas profissionais de educação física são empreendedores. Alguns mais preparados para empreender como gestores, outros só vêm do conhecimento técnico e não se adaptam rapidamente ao empreendedorismo, ao mundo dos negócios e muitas vezes tem problema. Né? Quebram, e a gente vê muita gente quebrar. E você é um cara que quebrou o paradigma, né? E construiu isso. Veio da técnica, do estagiário, né? E na academia você construiu uma história muito legal, que é uma rede super respeitada, super conhecida. Mais uma vez, é o que eu falo, além da sua empresa, além do CNPJ, que é a empresa, tem o CPF Carlinhos, que sempre ajuda muito. Né? Então, tem aquela coisa que é uma combinação muito boa para o negócio.
Conta isso para a turma aí, que eu acho que isso daí faz muito sentido para quem está começando ou para quem quer empreender. Legal. Só finalizando a contextualização também, uma das coisas que a gente coloca como premissa básica dentro da Jim Marketing, né, é o custo também, falando de cliente. Né, porque é aquele velho ditado, né, bonito com o dinheiro dos outros é fácil. Né, e hoje a gente vê agências que, pô, você vai começar a conversa com ele, principalmente quando você entra nessa relação de CEO, quando você vai entrar nessa de ads, você não, tipo, o cara falou, se não tiver 10 mil na mesa, não dá nem para começar. E, enfim, a gente criou uma situação que, tipo, pô, peraí, com pouco dá para fazer muito. Então, literalmente é isso. Mas aí, voltando, né, na pergunta, Fabio, muito. O que você falou é bem legal, cara, porque eu comecei como um aluno na academia. E como talvez, né, eu nem tinha essa veia do profissional de educação física. Eu estava fazendo faculdade de contabilidade e, e começando a faculdade, porque eu me formei, eu venho daquela geração que a mãe colocava para estudar com 6 anos e meio, então, né, eu entrei na faculdade, eu estava com 17 anos, e, e aí fiz meio ano de contabilidade, e nesse meio tempo, eu lembro, eu era muito magrinho, e eu tinha assistido um filme do Arnold Schwarzenegger no domingo, e eu ajudava minha mãe tinha uma floricultura, e eu lembro que eu fui entregar um buquê de rosas numa transportadora, e essa transportadora ficava no térreo, e na parte de cima estava se montando uma academia. Na verdade, eu vi as pessoas entrando com equipamento, e aí eu fui lá e virei para subir a escada e perguntei, eu falei, pô, quanto que custa? A menina falou, acho que era R$ 25. É R$ 25, que eu até falo, pô, o que eu fiz com R$ 25, né? Dá para fazer muita coisa. E aí era o dinheiro, eu tinha o dinheiro exato das flores que eu tinha entregue. Aí eu virei para a menina e falei, pô, tá aqui o dinheiro, faz a minha matrícula. A menina falou, não, mas eu não posso, a academia vai abrir daqui 1 ano, né? daqui um mês. E eu virei e falei, não, mas faz, porque aqui tinha aquela relação, né? Tipo, se você. Eu lembro que minha mãe falava, não, você não vai fazer musculação, se fazer, você não vai crescer. E tinha toda aquela. Né? Aí eu falei, não, mas faz, porque se você não fizer a minha matrícula agora, depois eu não vou ter dinheiro. E eu lembro que o dono da academia estava na recepção. E como qualquer dono, não perde uma matrícula. Eu lembro que ele falou, Lógico. faz a carteirinha. Era aquelas carteirinhas que colocava carimbo atrás. Aí falou, não, faz a carteirinha dele e quando começar a academia, ele vai ser o nosso primeiro cliente. E foi assim. E aí eu entrei e comecei a treinar, peguei gosto pela relação. Nisso tinha um coordenador, né? E nessa época era DJ também. Então, e aí tinha um coordenador que ele era DJ também. A gente, pô, se deu super bem, criou uma afinidade por essa relação. E eu lembro que um dia ele pegou no meu braço e falou, cara, você tá ficando fortinho, você não quer dar aula? Aí eu falei, opa! Falei, agora sim. Falei, que ótimo, né, meu? Falei, pô, vou dar aula, pôr uma camiseta de professor. Falei, o que eu preciso fazer? Ele falou, cara, faz aí o que você tá acostumado a fazer. Né? Aí eu falei, como assim? Ele falou, você já sabe fazer os exercícios. Eu vou te ensinar só os alongamentos, porque eu vejo que você não é de fazer alongamento. Falei, não, então tá bom. Cara, comecei a passar exercício, né? Não prescrever atividade, mas passar exercício. E aí comecei a fazer isso. Lembro que um dia ele virou para mim, me colocou dentro, me chamou no horário do almoço. E eu trabalhava de manhã, né, até as 2 horas da tarde. Aí eu dei horário de almoço, ele chegou na academia, ele falou, cara, vem cá, preciso muito de você. Eu falei, como assim? Ele falou, vem cá, você vai dar aula de ginástica. Eu falei assim, como dar aula de ginástica? Eu falei, cara, até então eu só sei musculação. Não fazia nem faculdade ainda, não tinha CREF, não tinha essa relação. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, cara, as mulheres da tarde estão pedindo ginástica e eu vou precisar de você, dar aula de ginástica. Eu falei, mas que aula? Ele falou, step.
Eu falei, como assim? Ele falou, vem cá. Ele pegou o step, colocou no chão. Ele falou, sobe. Eu subi, desce, desci. Ele falou, é isso. Subiu, desceu. De vez em quando você joga a perna pro lado, cara, sucesso. Pega as fitas que você grava, bota aí, a aula vai ser um sucesso. E assim começou também a minha trajetória dentro da ginástica. Eu fui fazer educação física e já no primeiro ano fazendo o primeiro ano de educação física, eu lembro que ele saiu, eu não sei se você lembra, a DIN, que ficava no prédio da Dacom, ele foi coordenar. Sim, lógico. A DIN. Sim. E aí os donos chamaram. E nisso, só uma coisa que é para entrar nessa situação que eu dividi, inclusive, isso em lições, né? Essa minha trajetória em algumas lições. E aí eu lembro que esse amigo meu, de um momento para o outro, ele começou a se tornar, naquele momento, no meu ponto de vista, o cara que seria o cara mais carrasco que eu poderia ter. Porque ele virava e falava assim, Carlinhos, precisa arrumar o equipamento que quebrou. Ia lá, como que faz? Se vira, negão. Pega aí, segue o cabo. Carlinhos, precisa dar aula de ginástica. Carlinhos, é o seguinte, cara, de manhã é tranquilo, você vai precisar ficar na recepção também, tá? Você vai ficar na recepção e dar aula. Mas e aí, o que eu faço? Chegou, você cobra. Bota o carinho na carteirinha e tranquilo. Tá bom. Carlinhos, precisa chegar às 6 horas da manhã. Na época a academia abria às 7. Aí falei, por quê? Não, porque a tia da limpeza vai faltar. Preciso que você limpe os banheiros, que você varra a academia e tal. E assim, cara, foi. E aí, quando ele saiu da coordenação, lembro que o dono da academia, aquelas reuniões de sexta-feira à noite, depois do horário que a academia fechava. Aí foi feita uma reunião dessa e os donos da academia falaram, a gente está aqui para falar quem vai ser o nosso novo coordenador. Né? E todo mundo... Eu falei, porra, naquela época conhecimento era tamanho de circunferência de braço, né? Então, fiquei quieto lá no meu canto, aí eles falaram, vai ser o Carlinhos. Eu olhei e falei, eu? Por quê? E aí ele falou, Carlinhos, cara, você arruma equipamento, você cuida da recepção, você dá aula de musculação, aula de ginástica, até limpeza você faz. E isso, para mim, eu falo até hoje, que talvez foi a minha primeira lição administrativa, que eu não sabia o que era essa palavra, eu nem entendi o que era isso, mas depois eu fui ver que se chamava visão sistêmica. Exatamente. Né? E hoje é a importância das pessoas entenderem do contexto, né, de como funciona a máquina gestão de academia. Né? Então, é aquele velho ditado, né? A tropa é reflexo do comando. Então, isso para mim foi muito importante, em todos os sentidos, até com relação a custos, depois para poder economizar daqui ou economizar dali. E aí foi indo, né? Essa relação e acabei se tornando coordenador. E aí veio talvez um segundo desafio, que eu acho que é o maior desafio, acho, de qualquer gestor, que é a liderança. É lidar com pessoas, né? Essa relação, porque até então eu não era nenhum tipo de exemplo profissional que pudesse se seguir também. E eu acho que foi um momento, sabe aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Bateu bem nesse momento. E eu falei, cara, eu preciso virar a chave. E como que eu lidero as pessoas se não for pelo exemplo? E foi aí que acho que foi um dos grandes desafios que eu tive, e tem até hoje, né? Porque lidar com pessoas é um desafio constante, você nunca deixa de se desenvolver como ser humano, no fator de entender o outro e tentar compreender e entregar o seu melhor. E aí, mas isso nessa época foi muito complicado. E aí as coisas foram andando. E isso é legal também, só um parênteses. Eu lembro que na época eu tive que mandar todo mundo embora, Fábio. Né? Porque é o que eu estou falando, eu não era um exemplo. As pessoas não se sentiam, não viam, não enxergavam eu como um líder. Né? Porque antes de eu ser um líder, né, eu não dava o exemplo nem como profissional. E quando eu se tornei líder, as pessoas falaram assim, porra, mas peraí, quem é você para cobrar alguma coisa da gente? Né? A importância de você realmente ser o exemplo, né, dentro do ambiente que você... Você tinha o poder, mas faltava na época um pouco de autoridade. Pô, faltava tudo. Faltava tudo.
E foi um processo de adaptação que eu tive que passar, o que eu falei. Talvez não estaria hoje aqui se eu não tivesse realmente virado essa chave. E aí, cara, eu lembro que 3 meses depois o dono da academia me chamou e falou assim: Carlinhos, a gente vai fazer sua rescisão, vamos te mandar embora. E eu falei assim: peraí, como me mandar embora? E ele falou: cara, seguinte, a academia não tá legal, a gente fez uma academia para 300 pessoas, tem 180 pessoas, e, cara, não tá, pra gente não... Eles eram investidores. Eu falei: não, peraí, cara, o que eu posso fazer? Vamos fazer, cara, quero ajudar. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer sua rescisão, vamos te dar 1%, que é o que vale a tua rescisão. E eu lembro que era abril, e ele falou: a gente dá até junho para você colocar, pelo menos aí a gente chegar aí em torno de uns 300 alunos à academia, 250, 300 alunos à academia. Eu falei: opa, vambora. Eu falei: agora eu sou dono. Eu falei: agora, pô, vambora. E eu lembro, cara, que eu falei: pô, o que eu faço? E eu lembro que tinha o Windows, a minha primeira ferramenta de marketing que eu aprendi a fazer criação e desenvolvimento foi no Paintbrush. Eu entrava no Paintbrush, fazia lá uns panfletinhos, levava nos bares da região, ia distribuir no semáforo. Enfim, fazia, cara, colocava o nome da academia, era a única coisa que eu entendia, colocava o nome da academia na rua, nos bailes que eu fazia, as festas que eu fazia, eu distribuía. Na floricultura da minha mãe, a pessoa levava flor e levava com um negocinho grampeado da academia, aonde eu tinha algum tipo de inserção ali no comércio, eu arranjava um jeito de fazer uma parceria e, cara, chegou em junho, a academia não tinha os 250, 300 alunos, tinha quase 500 decorrente de tudo isso, né? Que legal. E aí, foi muito legal, porque aí os donos se empolgaram com o negócio, cara. Aí, como qualquer gestor, que a primeira academia começa a dar certo, vamos abrir a segunda. Aí, né, não dá nem tempo daquele processo de maturação. Exatamente. Vamos abrir a segunda. Cara, nesse momento de abrir a segunda, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um carrinho. Eu falei: pô, eu posso participar disso? Eu falei: pode. Eu falei: cara, eu dou meu carro, eu vendo meu carro. E aí saí de 1%, fui para 4%. E abrimos a segunda unidade, né? E aí eu acho que veio a experiência, assim, uma das experiências mais loucas que eu já tive na minha vida, que a gente só errou 300% o orçamento de abertura dessa operação, cara. E estamos falando, se abrir 300% a abertura de uma operação é praticamente se abrir algo falido, né? E aí, Fabião, cara, eu olhei e falei assim, cara, aí teve algumas grandes lições. Uma das lições, eu tinha um dos sócios, e ele era diretor de uma empresa alemã, e eu lembro que ele chegou com o budget dessa empresa e falou: você vai começar a fazer planejamento financeiro. Aí eu falei: o quê? Aí ele falou: planejamento financeiro. Eu falei: não. Eu falei: meu negócio é dar aula, meu negócio é motivar a equipe, meu negócio é treinamento técnico. Cara, não, esse negócio aí. Ele falou: não, você vai fazer. Eu falei: não, cara, esquece. Não. Eu lembro até hoje, quem tinha dinheiro naquela época tinha um chequinho do Itaú de 5 estrelas. Ele puxou o cheque, Fabião, colocou em cima da mesa, cara. Ele falou: quanto que é a tua parte mesmo? Eu falei: por quê? Ele falou: porque se você não for fazer, eu vou arrumar outro que faça. Me fala que eu já te dou agora a tua parte. Eu falei: não, daí que eu faço, pode dar que eu faço. Que cara, legal. eu acho que essa é uma...
foi também um outro divisor dentro desse processo, né, cara, que é planejar, né? Eu acho, cara, planejamento foi o que salvou. Eu acho que é legal contextualizar isso, Fabio. Cara, as pessoas muitas vezes, né, essa relação de antecipação de recebíveis, tudo. Para você ter noção, cara, a situação que a gente estava nessa época, a gente tinha essa unidade, a primeira unidade já estava, não tinha mais um recebível, não tinha nada, porque foi tudo que tinha de dinheiro aqui foi para pagar, A outra. né, a outra, e isso é um dos grandes erros que as pessoas fazem, né, compromete o negócio inteiro quando algo não está indo. E essa daqui, cara, a gente entrava um cheque, um planinho de 6 meses, um plano de 12 meses, 10 horas da manhã às 11 eu estava na boca do caixa descontando cheque. Eu descontava cheque do dia para pagar a conta, Fabio. Né? Cara, eu não sabia se ia ter dinheiro para pagar a luz do imóvel. Então, assim, cara, foi uma situação muito complicada. E aí o planejamento, aquela coisa de você entender. E eu lembro, cara, que eu fiz algo que eu comecei a me especializar nessa situação e na época. E, tipo assim, a gente fazia, tipo, pô, se eu tenho previsto 10 mil para entrar, cara, eu sei que eu posso ter 100% das minhas despesas. Se entrasse 9, a planilhinha já equalizava aquelas despesas para menos e eu ia ter que fazer um reajuste já para o próximo mês. Enfim, e foi trabalhando dessa maneira, cara, que a gente virou totalmente o jogo, entendeu? E conseguiu fazer com que a empresa sobrevivesse e se tornasse lucrativa e as unidades em específico andassem, né? Então, isso alinhado a várias situações, né, cara? Isso acho que alinhado a várias situações, porque quando você enxerga essa situação, marketing foi uma outra também, porque eu olhei e falei, peraí, cara, tô ferrado de grana aqui e o que eu faço agora? Né? Então, eu fui buscar algumas soluções. A primeira, eu falei, pô, peraí, deixa eu entender. O que deu certo lá atrás? Que eu saí lá dos 200 alunos para 500, pô, foi marketing. Só que agora eu preciso fazer de uma maneira diferente. Peguei um amigo meu, que era o que fazia as artes da antiga Reggae Night, que tinha, né? Reggae E Night. Reggae Night, porra, Na, aquilo lá ali na é legal represa, na também. represa. Isso, cara. E ele fazia as artes, ele era o designer da casa. Cara, sentei com ele e falei, cara, me ajuda a fazer algo legal. E eu lembro que ele fez a arte para mim da academia, para você ter noção, cara, como a gente não tinha grana, Fabio. Tinha a academia dos meus amigos, do Almir e do Ailton, da MS Company. Na frente era o flyer, na frente era a propaganda da Califórnia. No verso era a propaganda da MS Company, cara, porque a gente não tinha dinheiro para rodar sozinho o flyer. Então a gente dividiu, e aí, como as academias dele eram distantes da minha, ele entregava lá, né, e eu entregava do meu lado. Tranquilo. Cara, e foi assim, e foi fazendo. Então, peraí, como que eu posso fazer? Eu lembro que eu ia na companhia atlética, eu estava até um tempo atrás falando com o Richard isso. E eu falei para ele, falei, cara, eu ia na companhia, eu via aquelas placas de aço escovado nas salas, assim, na porta das salas, e eu ia, comprava adesivo tipo aço escovado e colocava para fazer algo igual. Sim, Né, cara? Eu tentava deixar, mesmo sendo academias extremamente sim. periféricas, mas deixar com um visual que fosse mais atrativo, mostrando, enfim. E aí fui buscar várias situações, né? Foi bem nessa época também, nesse momento que eu fiz aquela pós, Sim. né? Pô, aquilo para mim puta, foi muito importante. Eu já comentei isso, inclusive, com você, né, cara? Você tem essa visão sistêmica inteira do mercado. Eu acho que
né? O que você estava falando, pô, eu também não falo muito da minha consultoria e nada, mas, cara, o legal da tua consultoria, o legal de quando você sobe num palco, o legal de quando você compartilha essas experiências, esse conhecimento, é essa visão sistêmica que você também tem do mercado como um todo, né? Então, cara, você entende profundamente de cada área. E isso, na época da pós, cara, foi muito importante também, porque fez abrir um pouco mais a visão para o lado empresarial, porque até então a visão era aquela visão de sobrevivência, né? Não era de viver do negócio, mas de sobreviver do negócio. E quando você pensa em sobreviver do negócio, é aquela situação que você ainda tira dinheiro do negócio, você não tem aquela diferenciação de prolabore, né? Você não sabe o que é isso, na verdade você difícil sai pegando crescer dinheiro. assim, né, Carlinhos? Difícil crescer pensando em sobrevivência. Você vai sempre vender o almoço para pagar um jantar e não vai conseguir fazer nada. Agora, cara, eu queria comentar um negócio aqui que eu acho, cara, essa tua fala ela é muito importante para o mercado. Mas muito, muito. Isso tudo que você relatou agora, tudo, desde a hora que você foi lá na floricultura, que você viu a academia lá, toda essa trajetória que você contou até agora, tem mais, hein, mas só tudo isso que você falou para mim, cara, a gente viaja muito, embora a gente acabe atendendo academias mais na ponta da pirâmide, até hoje eu sempre atendi, agora eu estou atendendo academias com outro perfil também. A gente criou um novo produto para consultoria online. Mas, enfim, então venha. Então, a gente vê claramente que o mercado, 90% do mercado é exatamente o que você está falando, cara. Por isso que eu acho que por isso que a tua experiência é a experiência do mercado. A realidade do mercado brasileiro é o cara que é técnico, que não tem... Porque eu também tive... Muita coisa que você falou, eu me identifiquei. Muita coisa. Eu tive que... Eu sou técnico. Eu comecei a aprender com... E aí, dali a pouco, me deram um monte de gente para cuidar. Eu não tinha nenhuma autoridade, nenhuma competência em liderar pessoas. Tive que mandar todo mundo embora. Eu costumo dizer o seguinte, primeira coordenação que eu peguei, eu coordenava o Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe, que é meu amigo, coordenava o outro professor lá de karatê, que é o Johannes, que era campeão pan-americano. Então, cara, como é que coordenam esses caras que são 10 vezes mais experientes do que eu e me colocaram nessa fogueira? Então, o que eu quero dizer, assim, a tua experiência, essa sua vivência, ela é uma escola para o mercado brasileiro. E não é para 50% do mercado brasileiro. Não. É para 90% do mercado brasileiro. Isso é muito importante, cara. É muito importante as pessoas escutarem você falar isso, porque a grande maioria delas vai se identificar com isso. Não, legal, cara. E isso é importante, né, Fábio? Porque eu acho que virar essa chave, literalmente, né, de você pensar que, é o que eu sempre falo com todo mundo, né? Existe uma diferença muito grande na relação entre ser pequeno e estar pequeno, né? Eu acho, eu falo muito isso. Ontem, eu acho que eu estava com a minha esposa, e a gente tem um hábito de acordar às 6 horas da manhã para estudar junto. Ela também, cara, ela é minha força motriz hoje dentro do negócio, ela está comigo junto. E a gente tem esse hábito. E a gente estava olhando justamente sobre isso, né? Pegando esse processo de mudança de fases que a gente passou dentro da empresa, em específico, né? Você passa por aquela fase tudo do jeitinho, de fazer o jeitinho aqui, jeitinho ali. E, cara, enquanto você realmente não vira essa chave, enquanto você não começa a estruturar o teu negócio de uma maneira em que você fala, peraí, cara, eu preciso viver do meu negócio. Meu negócio, cara, se eu for trabalhar, e eu muito tempo passava isso. Eu lembro que eu era um bom profissional da área de educação física, tecnicamente falando, né? E que essa foi uma outra virada, porque meu sonho era, ser, como o Dilmar, como esses caras, né? Falando de parte técnica, fisiologia, biomecânica.
E teve um momento, cara, quando nesse momento que esse sócio virou e falou assim, cara, você vai fazer planejamento financeiro, eu lembro que, cara, eu entrei num desespero, porque eu falei, cara, mas porra, o negócio é ser professor. E eu falei, cara, eu não vou ser um bom professor, cara, mas eu vou ser, cara, um bom gestor. Falei, então eu vou ter que escolher e vou ser bom nisso. E fui me armar de tudo que era de ferramenta possível que tinha, todos os cursos possíveis. Você sabe disso, eu sou, cara, até hoje, eu adoro. Não tem, cara, tem gente que fala, já ouvi 10 vezes, cara, eu ouço a 11ª, porque sempre tem algo bom, cara, sempre tem Sim. algo, né? E, e eu acho que e aí eu vejo muito essa relação, né? E eu tento ajudar, como você fala, as pessoas falam, pô, Carlinhos tá. Cara, quantos já bateram na minha porta na academia? Carlinhos, pô, escutei você falar nisso, queria bater um papo com você. Falei, vem cá, muita gente sai da academia 11 e pouca da noite para tentar realmente mostrar, cara, que existe um outro caminho dentro do processo de gestão, dentro do processo de gerir uma academia, que não é esse processo, sabe, cara, sofrível do ponto de vista cara, você tem um investimento grande, porque hoje os investimentos dentro do nosso negócio não são mais aqueles investimentos pequenos. Sim, Antigamente a sim, pessoa pegava 50 mil, montava uma academia, sim. e aí você vê muitas vezes as pessoas colocando, né, a economia da vida dentro de um negócio cara, e perdendo dinheiro, sofrendo, né, ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, estragando a qualidade de vida delas, né? Então, assim, porra, como que eu faço para que, cara, realmente eu tenha essa virada de chave, né? Cara, acho que o primeiro ponto é você entender onde você está, onde você quer chegar. E aí, o que eu preciso fazer? E o que eu preciso fazer, cara, existe uma coisa chamada determinação e disposição para realmente percorrer. Porque é muito mais fácil, mas muito mais fácil, tá? Viver na informalidade, com um jeitinho, tá? Então, ou seja, cara, se você quer mudar, se você quer ser grande, você precisa ter posicionamento de grande. Você É. precisa ter atitude de grande, né? Eu acho que mais do que o dinheiro é a atitude, porque a gente já viu muitas pessoas com dinheiro, cara, não serem bem-sucedidas, não fazerem um Perfeito. negócio. Mas quando você tem uma atitude, cara, cara, peraí, eu preciso fazer. E quando eu falo atitude de mudar, você não vai mudar o teu negócio do dia para a noite, né? Você não vai fazer esse processo de transformação, de transição do dia para a noite. Ele demora, né, É. a ser feito, mas você precisa entender que você precisa começar. E isso é legal. E quando você tem planejamento, né, Fábio, você cria uma timeline que você fala, cara, hoje é meu ponto A está aqui, o meu ponto B está aqui, o que eu vou fazer nessa jornada para chegar aqui de uma forma diferente. Então, eu sempre falo isso, cara. Eu acho que a gente cuida da vida, da saúde das pessoas, a gente, cara, entrega uma qualidade de vida para as pessoas e não é justo a gente ver, né, quem está por trás do processo perdendo a sua qualidade de vida, não tendo qualidade de relacionamento familiar, trabalhando 16, 17 horas por dia. Então, é possível, cara, é possível fazer diferente, é possível seguir um outro caminho. E para isso precisa estar disposto, precisa buscar conhecimento, né? Então, precisa querer, cara, É, precisa querer. eu acho que é isso aí mesmo. Mas eu acho que, mais uma vez, quero reforçar para todo mundo aí essa conversa, para as pessoas entenderem. Acho que você representa de uma forma muito bacana, muito legal, tem uma história muito importante para o mercado, as pessoas precisam conhecer a sua história. Eu gosto de bater nessa tecla aí, que é um exemplo legal. Carlinhos, eu queria, nós estamos no final aqui, porque o papo é rápido, é uma loucura isso aqui, ó, tem 10 minutos aqui. Cara, eu tive muito com você, eu acompanhei quando saiu o decreto lá no dia 11 de julho, né? A gente estava ali analisando o decreto, participando daquele monte de coisa aqui em São Paulo especificamente. Agora a gente passou para a fase verde. Como é que você enxerga como a gente vai finalizar o ano?
o mercado de maneira geral, uma análise rápida sua, uma percepção sua, e como é que a gente vai começar o ano que vem? Qual a tua expectativa para fechar o ano e para o primeiro semestre, para o ano que vem? Como é que você enxerga tudo isso que está acontecendo para a gente? Tá. Eu acho que assim, a questão de fechar o ano, assim, cara, eu vivo como você muito dentro do mercado, né, de gestores, sempre conversando com um, com o outro. Eu acho que essa é a parte mais rica de se poder sempre estar se relacionando, desde as grandes marcas até as academias mais periféricas, e seja como você falou, seja na base seja na parte de cima da pirâmide ou na base, o mercado sofreu muito, né? O mercado sofreu muito, porém, eu acho que tem alguns aprendizados, tiveram vários aprendizados. Acho que foi muito rico para quem soube aproveitar tudo isso, porque, cara, eu nunca vi tanta live, eu nunca vi tanta gente disposta a ajudar. Cara, porra, pegar o exemplo, você mesmo, em quantas lives, quantos conteúdos, quantas pessoas nesse tempo todo, né? Cara, 50 em 3 meses. Cara, não precisa nem falar qual seria o custo disso se você fosse transformar isso em, né? Então, eu acho que, olhando para o mercado, né? Saindo dessa, mas olhando para o mercado, eu acho que daqui para o final do ano colocar a casa em ordem, realmente deixar a casa em ordem. Eu acredito que o primeiro semestre do ano que vem, cara, há uma expectativa muito forte para o primeiro semestre do ano que vem. Eu estou muito otimista para isso. Eu acho que eu vou pegar referente às nossas unidades, né? Então, assim, cara, eu me surpreendi. Eu acho que as coisas estão voltando, talvez numa velocidade até maior do que eu esperava, né? Eu acho que tem 3 pontos que eu acho que são muito importantes. Eu lembro que assim que entrou a pandemia, uma semana antes, eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Edgar. Eu vi, assisti. E ele falou uma coisa, aquilo ficou, eu estava com ele hoje, a gente está num projeto junto, e eu estava com ele hoje, eu falei, cara, as 3 palavras que você falou para mim foram muito importantes aquele dia, foram assim, ficaram, acho, de toda a nossa conversa. Esse é o momento de cuidar do caixa, dos alunos e dos colaboradores, né? Então, cara, isso foi o nosso mote, sabe, nesse momento. A gente criou frentes para lidar com esse tipo de situação. E assim, eu acho que tem um cenário aí para o nosso mercado, tem uma demanda reprimida. Eu acho que a comunicação, eu vou pegar uma coisa que você sempre bateu, Fábio, né? É a comunicação, como você comunica o seu negócio, né? Então, tem uma demanda reprimida, e essa demanda reprimida não é uma demanda fácil de trazer para a academia, porque tem muita, tá demanda reprimida. Não tá fácil de trazer, porque é uma demanda reprimida, tem uma demanda reprimida de 2 tipos de cliente. Aquele cliente que nunca entrou na academia e que ele está esperando talvez o momento certo. Você tem aquela demanda reprimida daquele cara que está trancado, daquele cara que é teu aluno que está trancado, para que ele não cancele, porque a gente sabe que muitos não gostam de praticar atividade física, eles praticam porque eles precisam, e a desculpa da vez virou a pandemia para que eu não vá para a academia. E isso volta numa relação, a gente sabe, né, que ele volta numa relação de sedentário novamente, até exercer aquele hábito novamente de voltar à prática. Cara, é um desafio muito grande do nosso negócio de trazer essa pessoa. Porém, né, hoje existem N gatilhos que são possíveis de você fazer com que você gere essa demanda de retorno para dentro das academias. Então, assim, cara, esse final de ano, eu acho que é uma relação de colocar a casa em ordem. Ano que vem entrar com um ano totalmente estruturado. Eu acho que quando eu falo colocar a casa em ordem, Fábio, cara, quem não fez isso nunca é tarde, é realmente despesa.
é olhar a relação de funcionários. E quando eu falo olhar a relação de funcionários, é em todos os sentidos, porque deu para descobrir quem está com você, quem não estava com você. Então foi uma oportunidade muito grande de você parar realmente, estruturar o teu negócio. Tem gente que está saindo dessa pandemia, e eu vou pegar o nosso exemplo, tá? Saindo dessa relação de pandemia, muitas vezes aí com 3/4 da equipe que tinha, cara, e com muito mais performance de entrega. Sim. Então, eu acho que é um momento, literalmente, de aproveita esse momento, coloca, planeja e entra em 2021 assim, com a faca no dente, porque, cara, eu acredito que vai ser um momento bom para o nosso mercado em todos os sentidos, cara. Essa é a minha... Não, você tem, eu estou bem alinhado com você. Eu acho que a gente, primeira coisa, eu acho que a pandemia, por um lado, fez uma série de revoluções num monte de coisa, mas ela mexeu muito com as organizações, principalmente que é onde a gente transita, que a gente pode falar. Primeiro, para mim, o princípio de todos os meus clientes é fazer mais com menos. Então, nós estamos fazendo mais com menos e, olha, eu vou dizer uma coisa, numa condição de maior qualidade. Porque a gente separou, maluco, né? E, Carlinhos, o papo teu, o nosso papo aqui todas as coisas que apareceram na sua vida, as oportunidades que apareceram, que você brilhantemente soube aproveitar e soube trabalhar com muita determinação, com muita disciplina, como você falou, eu observei uma coisa muito interessante. Em todos os momentos apareciam dificuldades gigantescas e você fazia do limão uma limonada. Então foram as dificuldades que forçam a gente a se reinventar, a se reconstruir, a criar estratégias de marketing mais reais e possíveis, né? Sem depender de estratégias mirabolantes e caríssimas. Então acho que isso é uma coisa que tem a ver com o que está acontecendo agora, que é o que você falou. Cara, a gente separou o joio do trigo, tinha muita academia que a gente falava assim, cara, por que a gente estava com tanta gente que não estava produzindo? Então a gente precisa de menos gente que produza mais, e isso óbvio, tem um equilíbrio aí, a saudabilidade de todo mundo, tem o conjunto da obra é mais complexo do que nós estamos falando, mas eu vejo o ponto positivo disso foi que as empresas elas entenderam, as organizações e os próprios profissionais, que eles podem fazer mais com menos. Cara, eu mesmo a gente está fazendo isso na Fitness Brasil, a gente está fazendo isso na consultoria, que é um negócio que fala assim, pô, como é que pode, numa época de pandemia, as empresas com essa característica de serviço sobreviver? Sobrevivendo e sobrevivendo bem. E a chance de crescer no ano que vem vai ser maior, porque a gente está ganhando. Eu entendo, a gente está ganhando essa lição. É uma lição que a gente está ganhando da pandemia. Perfeito, Fabio. Muito bem, cara. Olha, considerações finais aí para você. Você tem mais 2 minutos aí. Não, vou ser bem breve, bem breve. Cara, agradecer mais uma vez, né? Cara, você ter me convidado para esse bate-papo. Não é lavação aquela coisa, não é confete, mas você sabe a admiração que eu tenho, né, por você como profissional, como pessoa, enfim. Então, cara, obrigado. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, cara, acredita, porque, cara, é possível a gente ser próspero no nosso mercado, né? Só basta realmente se organizar a ponto de. E, cara, tamo junto. A hora que você precisar de qualquer coisa, sabe que pode contar comigo sempre. E qualquer um que estiver assistindo a gente aí, quiser mandar um direct, precisar de qualquer coisa também, fique à vontade, porque a gente vai estar sempre disposto a ajudar o mercado. Porque, cara, é desse mercado que eu vivo, é desse mercado que eu só tenho a agradecer, e quanto mais contribuição, acho que colocar no sentido do mercado, a gente vai ter retorno disso. Legal, meu amigo. Olha, obrigado pelo aceite de novo. Sempre é um prazer bater um papo com você. Essa história é inspiradora para muita gente. O mercado precisa escutar essa história muitas vezes. Em breve a gente conversa, em breve mesmo, tá? Entre amanhã e sexta-feira a gente conversa para a gente alinhar
Tô pensando em fazer um bate-bola, você e o Ailton lá, tá? Um bate-bola da dupla. Eu acho que vai ser muito legal, porque vocês fizeram um bate-bola numa live que eu participei, que eu assisti ali, que eu adorei. Eu falei, eu vou dar uma passadinha lá para ver, vou ver o Carlinhos lá. Eu colei nela e fiquei o tempo inteiro assistindo e eu não desgrudei dela o tempo todo. Eu achei muito legal, gostei muito da conversa e nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá bom? Ó, um beijo grande para você, forte abraço, cara. Tudo de bom para você. Muito obrigado pelas palavras aí. Pessoal, ó, Carlinhos é uma referência para a gente enxergar e olhar, porque temos muito a aprender com as lições dele. Essa história é uma história muito bacana. Obrigado, cara. Obrigado você, Fabião. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí. Valeu, cara. Valeu, vai ficar salvo, tá? Vou salvar aqui no Instagram da Fitness Brasil. Forte abraço, Carlinhos. Beijo no coração de vocês. Valeu. Você também. Tchau, tchau.